A paz do Senhor, queridos irmãos, Deus nos abençoe em mais esse encontro, neste culto que prestamos ao Senhor. Neste domingo, já na noitezinha do dia 5 de julho de 2020. Estamos falando dentro de um tema, Palavras de Jesus. E essa noite não será diferente. Antes de começarmos aqui a leitura do texto bíblico e a mensagem desta noite, eu quero convocar você, querida igreja, a estar orando pela vida do nosso irmão Valmir, orando pelos irmãos que estão enfermos, orando pelos nossos irmãos idosos e também não esquecer de orar por essa nação e por cada passo que tem dado na questão política desse país, que o Senhor possa nos abençoar, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós devemos orar por nossas autoridades constituídas. Também não esquecer de orar uns pelos outros, né? Por cada irmão, né? Se você não lembra o nome, ore pela a igreja de maneira geral e que Deus possa nos dar a oportunidade, e assim nós sabemos que acontecerá ainda este mês o nosso retorno para a igreja no local físico, na Igreja Batista Bortolândia, na Rua Jalpaci 522, tá bom? Quero convidar você a ler a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos 12 é apenas um versículo, meus irmãos. Apenas um versículo nas palavras de Jesus que me chamam muito a atenção e creio que vai nos trazer nessa noite uma boa leitura para reflexão, para nosso posicionamento, tá bom? Marcos capítulo 12, 34, nos diz assim, o Senhor, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Você não está longe do reino de Deus, disse Jesus. Que Ele nos abençoe nesta noite com esta palavra. Vou falar sobre perto do reino, mas sem salvação. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esses momentos, por mais essa semana que o Senhor nos deu a alegria de vivenciá-la. Oramos, ó Deus, nesse momento, pela Tua igreja reunida em suas casas para o culto, para a adoração ao Senhor, mas também para o momento de ouvir a Tua voz falar aos nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, nossos irmãos enfermos, de maneira especial o nosso irmão Valmir, ele que se encontra internado, carecendo da mão protetora, da mão curadora do Senhor. Nós oramos pela vida daqueles que estão fracos na fé, nós oramos pela vida dos nossos irmãos idosos, nós oramos para que o Senhor possa consolar cada família da Tua igreja. Nos dê, ó Deus, um domingo abençoado agora, falando aos nossos corações através da santa e bendita palavra. Nós oramos, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, o diálogo aí de Jesus com os fariseus e escribas foi sobre o mais importante dos mandamentos. Aqui é a continuação das mensagens anteriores. Eles haviam discutido um pouco sobre o mais importante dos mandamentos. A conclusão, então, de pelo menos um desses inquisidores foi positiva. Ele havia entendido que ouvir o Senhor era bom. Ele havia entendido que precisava amar a Deus e o próximo, e isso era mais importante, segundo as palavras de Jesus que nós vimos. Mas o que se seguiu, meus queridos ouvintes, o que se seguiu foi uma resposta de Jesus um tanto quanto intrigante para ele, tanto para nós nesse tempo. Jesus disse que ele estava perto do reino. Olha, você tem ouvido a palavra, você tem colocado Deus em primeiro lugar, você tem amado o seu próximo, você está perto
perto do reino, mas que ainda lhe faltava um longo percurso pela frente, lhe faltava alguma coisa, algo lhe faltava. E isso é que chama atenção nessas palavras de Jesus. Ele já sabia, então, esse homem, esse inquisidor de Jesus, ele já sabia na teoria o que fazer. Na teoria. Sabia na teoria quem era Jesus, quem era Deus, e sabia que a vida não se acabava na sepultura. Ele sabia disso. Mas seria isso uma realidade na vida prática dele? Será que todo esse conhecimento, todo esse saber era real na vida prática dele? Provavelmente não. Com certeza não. Porque Jesus disse que ele estava próximo, mas não tinha ainda alcançado. Ele não estava longe do reino. Ele não estava longe do reino de Jesus. E isso é muito importante nós pararmos para refletir. Mas lhe faltava ainda pelo menos algumas coisas mais. O que era isso? Porque ele havia teoricamente confirmado que amava a Deus, amava o próximo e obedecia. Ele havia confirmado. O que lhe faltava? Porque Jesus agora diz, olha, você realmente está certo. Se você está no caminho certo, mas ainda não chegou lá. Ora, o que lhe faltava? E aí eu quero destacar para os irmãos dessa noite, pelo menos 3 coisas. 3 coisas ainda lhe faltavam, que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, que foi algo que me fez pensar também sobre a minha vida também, sobre a minha realidade, sobre a nossa realidade. Vamos lá. Primeiro, meus irmãos, lhe faltava então, me parece, o viver na prática a vontade de Deus. Ora, se ele teoricamente dizia que amava a Deus, amava o próximo e obedecia, o que lhe faltava? Segundo Jesus, lhe faltava. Então, o que lhe faltava, me parece claro, que o viver na prática, não é teoria, na prática, a vontade de Deus. Assim, meus queridos, como muitas pessoas, aquele mestre da lei era mestre, conhecedor, conhecia muito bem os mandamentos. Ele sabia que deveria observar os mandamentos, ele sabia que deveria amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ele mesmo. Ele sabia, porém, a resposta de Jesus, dizendo-lhe que ele não estava longe do reino de Deus, nos mostra que todo conhecimento que ele possuía era incapaz de levá-lo a desfrutar do reino. Que coisa importante sabermos disso. Todo o conhecimento que ele possuía era incapaz de levá-lo a desfrutar do reino. Você ainda está longe, te falta uma coisa. Era preciso muito mais do que conhecimento teórico. É preciso muito mais do que você conhecer a Bíblia. É preciso muito mais do que os livros. O que lhe faltava era colocar então tudo que ele sabia na prática, tudo que ele sabia na prática, no viver diário. Aí fica para mim, eu creio que para você também, fica muito explícito nas palavras de Jesus que ele sabia o que fazer na teoria, mas o viver na prática, a vontade de Deus, estava longe da realidade. Isso me chamou muita atenção. Você está quase lá, mas ainda te falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Fica claro isso para mim. Eu creio que para você também. A obediência a Deus não pode ser apenas em palavras soltas ao vento. A obediência a Deus não pode ser apenas em palavras soltas ao vento, mas precisa ser um estilo de vida na prática.
Que coisa importante isso para nós sabermos nessa noite. A obediência a Deus não pode ser apenas em palavras soltas ao vento. É como diz o ditado, falar é fácil, eu quero ver a prática. O estilo de vida na prática. Não podemos, meus queridos irmãos, ouvintes, sermos hipócritas, enganando a nós mesmos, sabendo o que fazer, e nós sabendo o que fazer, não fazendo absolutamente nada na prática, deixamos de alcançar a glória que nos está prometida. Meus queridos irmãos, isso é muito importante. É muito importante a prática da vontade de Deus, o estilo de vida no cotidiano, no dia a dia. Aquele homem disse, olha, muito bem. Jesus disse, muito bem, positivo. Você disse que ama a Deus acima de todas as coisas. Você disse que ama ao próximo, você que obedece. Porém, isso você tem na teoria, mas na prática, tem de fato praticado isso? Tem vivido isso? Deus tem sido de fato, verdadeiramente, o Senhor da vida de você? De fato você na prática tem feito a vontade do Senhor? Esse é o grande desafio. Então, o que lhe falta nesse primeiro ponto? Olha, lhe falta a prática, o conhecimento que você tem. Ora, a segunda coisa que me chama a atenção nessas palavras de Jesus é o seguinte, lhe faltava o quê? Segundo, lhe faltava o conhecimento de que Jesus era Messias enviado de Deus. Se por um lado faltava a prática da vontade, por um outro, lhe faltava também o conhecimento ou reconhecimento de que Jesus era o Messias enviado de Deus. Estava diante dele ali, Jesus, porém, a poucos momentos, a pouco tempo depois, eles mesmos iriam levar Jesus para a cruz e matá-lo. Então o que lhe faltava? O reconhecimento de que Jesus, aquele que estava diante deles, era o Messias enviado de Deus. Depois de 3 anos convivendo com a liderança judaica, me parece claro que ele ainda não reconheceu e não reconhecia que Jesus era o prometido de Deus. Se eles tivessem observado suas obras, as obras de Jesus durante os anos passados, provavelmente agora tenham a certeza absoluta, eles reconheceriam verdadeiramente quem era Jesus, realizando vários milagres, numa clara exposição do poder de Deus. E que ele, Jesus, era o Filho amado que estava ali diante deles. Eles já saberiam muito bem que ele era o Messias, o Salvador do mundo. Porém, me parece que ele não havia se atentado a isso ainda. Quando ele fala, olha Jesus, eu cumpro os mandamentos, né? Os 3 que o Senhor está dizendo, o maior, Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo e a obediência de ouvir a voz de Deus. Eu já sei tudo isso aí, eu já tenho feito. Parece que eu falo, não, já sei. Mas lhe faltava ainda alguma coisa. Jesus fala, olha, te falta alguma coisa ainda. Ainda te falta alguma coisa. Falta você reconhecer de que Jesus, que ele mesmo era o Messias enviado de Deus. Afinal, em pouco tempo, essas mesmas pessoas levariam Jesus à cruz. Certamente que observar a lei era importante, amar a Deus era importante e amar ao próximo também era importante. Mas, sem o reconhecimento de Jesus, o Cristo, era impossível que qualquer dos homens possam ser salvos. Isso aqui, meu querido irmão, ouvinte, é muito mais importante nesse tempo do que qualquer outra coisa. Não adianta você saber na teoria
que Deus te ama. Não adianta você saber a teoria que Jesus Cristo foi enviado por Deus. Não adianta você entender que precisa viver uma vida abundante sem praticar isso e, de fato, verdadeiramente ter sido salvo por Jesus. E pior, seriam esses homens que estavam ainda no meio do caminho. Vocês estão perto aí, mas ainda não estão lá. Seriam esses mesmos homens que levariam Jesus até as autoridades romanas para ser julgado e condenado à morte. Assim, aprendemos que podemos conhecer os mandamentos, as leis de Deus, mas se não reconhecermos que Jesus é o enviado de Deus para salvar a humanidade, jamais seremos salvos. Não há outro Salvador. Não há outro caminho. Não há outro jeito. O próprio Jesus, meus queridos, já havia dito que ele era a ressurreição e a vida. O próprio Jesus já havia dito que ele era a ressurreição e a vida. Ou seja, ele era o único caminho da salvação. Eles tinham que reconhecer que Jesus era o Messias. E parece que até esse momento eles só estavam pensando em cumprir a lei. Mas a maior de todas as leis, o fim de todas as leis é Jesus. É Jesus. Porque ele é o ápice de Deus, a nossa salvação. Eu preciso reconhecer que ele é o enviado de Deus. Eu preciso reconhecer que ele é o Messias, que ele é o prometido. E assim eu serei salvo. Não há outro jeito. É por isso que nós ficaremos somente no caminho se não tivermos essa certeza. Jesus está dizendo para aquele homem: olha, você está no caminho certo, mas está no caminho ainda. Você está perto do reino, mas não chegou ainda. Nós só chegaremos ao reino por Jesus Cristo, reconhecendo que ele é o Messias, o Salvador do mundo. Não há outro jeito. Não há outro jeito. Parece que aquele homem ainda não tinha entendido muito bem e não tinha reconhecido que aquele que estava diante dele era Jesus, o Messias, o prometido. E parece que isso é tão verdadeiro que hoje nós entendemos que logo em seguida ele foi entregue ao governo político de Roma e ele foi morto. Foi morto. Ora, nós sabemos que a história está sob o controle de Deus, mas humanamente falando, ele matou aquele que era o Salvador. É que ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Glória a Deus por isso. Ele ressuscitou, ele cumpriu todos os passos. Porém, naquele momento, eles não reconheceram que aquele Jesus era o Messias, o prometido, o único caminho, o Salvador do mundo. Isso tem que ser muito real para nós. Isso precisa estar muito claro na nossa vida. Porque nós temos que confessar isso a Jesus Cristo, porque ele é o único caminho. E nós vamos reconhecer que ele é o Messias, ele é o prometido. Até os dias de hoje, meus queridos, até os dias de hoje, os judeus ainda aguardam a vinda do Messias. O judaísmo ainda aguarda o Messias. Não, ele já veio. E nós o crucificamos. E nós o matamos. Mas aí, ao terceiro dia, ele ressurgiu para a glória de Deus Pai. É preciso que nós reconhecermos isso. É preciso que nós reconheçamos esse ato. É preciso reconhecer. É preciso reconhecer que Jesus é o Salvador. E só assim nós estaremos não perto, mas nós chegaremos no reino. Terceiro e último ponto que eu quero destacar para os irmãos nesta noite. O que faltava para esse homem, para esse
provavelmente um escriba, um homem da lei, mestre. O que lhe faltava? Parece que ainda lhe faltava a esperança de herdar o reino preparado por Deus. E não tinha muitas convicções a respeito disso. Primeiro que o conceito de salvação ainda não era tão claro para os judeus. Nesse contexto, o conceito de salvação ainda não era tão claro para os judeus. Os saduceus, por exemplo, tinham muita dificuldade em entender a ressurreição dos mortos. Aliás, pouco tempo atrás eles estavam discutindo nesse contexto, poucos dias antes, ou talvez naquele mesmo dia, eles haviam discutido sobre a ressurreição dos mortos, porque isso não era muito claro na vida deles. Essa questão de salvação era muito ainda nebuloso, escuro. Talvez por isso que Jesus diz, olha, que ainda você está perto, mas ainda não chegou lá. Seus conhecimentos em relação à salvação eram muito ligados ao livramento dos inimigos nessa época, né? E uma percepção de um lugar de descanso, repouso. Mas o conceito que nós temos de salvação hoje, eles não tinham. Talvez por isso que ainda faltava alguma coisa. Faltava a esperança de herdar o reino preparado para nós. Foi a partir então de Jesus e nessa exposição do Evangelho que uma nova realidade surgiria. Aquele homem, meus queridos, precisava saber que Jesus estava inaugurando um novo e vivo caminho. Talvez eles não tivessem levado isso em conta. Jesus havia então inaugurado um novo e vivo caminho. Com certeza, ele precisava muito mais do que obedecer. Muito mais do que amar a Deus e amar ao próximo. Ele precisava de muito mais. Era então necessário ir além. Jesus fala assim, olha, você está no caminho, mas você precisa ir além. Você precisa continuar aí entendendo o meu reino. Você precisa aprender muitas coisas ainda. Era necessário ir além, tendo então agora a esperança de herdar o reino do céu que seria preparado por Deus por intermédio desse mesmo Jesus. Ora, se eles não estavam reconhecendo que ele era o Messias, muito mais saber que ele ia preparar um lugar para eles. Mas ele ia preparar. Jesus ia preparar. O próprio Jesus, meus queridos, deixa essa verdade bem clara quando no Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João 14, 1, 2 e 3, ele já deixou bem claro esta realidade. Diz assim, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus de Jesus, creiam também em mim de Jesus. Na casa do meu pai há muitos aposentos, muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito, vou preparar-lhes lugar. E Jesus continua dizendo, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ah, meus queridos ouvintes, irmãos, me parece que este homem ainda não tinha entendido estas coisas, por isso ainda estava perto, mas não havia ainda entendido isto. Assim, o último quesito necessário, meus queridos, nesta nossa breve reflexão, era de que aquele homem precisava ter uma viva esperança de herdar o reino de Deus, que Jesus iria em breve preparar para aqueles que nele creem, porque Jesus ainda não tinha morrido, mas eles precisavam entender que ali diante deles estava o Salvador, ali diante deles estava aquele que ia preparar
preparar as moradas eternas para nós, para o povo, para todo aquele que nele crê. Porque todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá vida eterna. De João 3,16. E aí eu chego numa conclusão, meus queridos, nessa noite, nessa breve conclusão para nossa reflexão, para que nós possamos nos firmar mais ainda e entender que nós não podemos ficar só perto. Percebe? Não podemos ficar só perto, não. Nós temos que abraçar o reino aqui nesta vida, nesta terra. Abraçar o reino agora. Jesus diz para você, está perto, mas ainda não abraçou o reino. Preciso prestar atenção nessas palavras de Jesus. Você está no caminho, mas ainda não abraçou o reino. Por quê? E a conclusão que nós chegamos. Podemos conhecer, preste atenção, podemos conhecer todos os mandamentos do Senhor. Todos os mandamentos do Senhor. Mas, se não soubermos viver na prática a vontade de Deus. Segundo, reconhecer que Jesus é Messias, enviado de Deus. E terceiro, ter a esperança de herdar o reino preparado por Deus. Se nós não reconhecermos isso, não chegaremos no celeste lar. Ficaremos apenas no caminho, ficaremos apenas perto, mas não entraremos. Chegaremos perto, mas não entraremos no reino. Jesus aqui chama muita atenção daquele homem, mas chama muita atenção nossa. Os crentes chamam muita atenção nossa. É preciso pensar muito nisso aqui que eu estou dizendo. Nós podemos conhecer tudo do Evangelho. Nós podemos até dizer, olha, eu já nasci num lar cristão. Nós podemos até dizer, olha, eu desde pequeno confesso Jesus. Desde pequeno eu creio em Deus. Desde pequeno. Mas se nós não vivemos isso na prática, a vontade de Deus, ficaremos só perto. Se não reconhecermos que Jesus é Messias, o enviado de Deus, só chegaremos perto. Se não temos a esperança de herdar o reino preparado por Deus por intermédio de Jesus, só chegaremos perto. Meu querido irmão ouvinte, eu não quero chegar perto. Eu quero entrar nas mansões celestiais. Eu não quero percorrer apenas um caminho até a porta, eu quero entrar no castelo. Esta é a realidade que Jesus está nos mostrando. Não podemos ficar no caminho, não podemos só chegar perto. Não podemos só conhecer teoricamente e dizer que somos crentes ou somos cristãos teoricamente, sem a prática, sem o reconhecimento e sem a viva esperança em morar nas mansões celestiais. E que Deus possa me abençoar, te abençoar, tanto você como a sua família, como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa rica palavra. Que ela possa encontrar corações propícios, prontos, onde a semente acabou de ser lançada. E que essa semente possa germinar e produzir frutos para o Senhor. Continua nos dando uma semana abençoada. Nos guia, nos protege. Interceda por nós, faça por nós, Senhor Jesus. Nos dê livramentos dessa semana. Nos dê o pão de cada dia. Nos dê vigor, nos dê força para continuar. Abençoa nossos irmãos enfermos e conduz a nossa vida. Conduz a tua igreja. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Não esqueça de contribuir com a igreja do Senhor Jesus.